Então, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da questão da morte, da consciência da mortalidade, né? Isso é algo que já foi muito debatido, enfim, por vários autores e filósofos e história da literatura, do pensamento, né? Assim, e mesmo assim, né, essa questão do memento mori, né, lembre que você vai morrer, é algo muito distante da maioria das pessoas. A maioria das pessoas, incluindo eu muitas vezes, a maioria das pessoas está fazendo coisas que no fim não acrescentam muito, que não vão servir de nada se elas morrerem amanhã, sabe? Perdendo tempo com futilidades. E quando eu me refiro a futilidades, há vários tipos de futilidades, né? Então, eu gosto muito de um livro do Tolstói. É um conto dele, é o melhor conto dele, é o mais famoso. Se chama A Morte de Ivan Ilitch. E é exatamente disso que esse livro fala. A Morte de Ivan Ilitch conta a história de um homem, um juiz, né, que começa de baixo, ele vai subindo, ele vai crescendo na sua carreira até se tornar uma pessoa importante, né, um pequeno burguês. E a vida toda dele vai sendo questionada a partir do momento em que ele descobre que ele está com uma doença incurável. É angustiante o livro porque toda hora aparece uma promessa de cura nova, aparece um médico novo, mas ninguém consegue descobrir o que é que Ivan Ilitch tem, que doença é. Mas ele vai deteriorando ele, né? E ele vai para a cama e vai ficando cada vez pior. Mas ele fez tudo aquilo que a sociedade espera dele. Ele casou com a mulher certa, aquela, né? Não era a mulher que ele mais amava, ele amava outra inclusive. Mas assim, ele casou com a mulher certa, aquela considerada a mais bem-sucedida em vários aspectos. Ele teve filhos, ele construiu uma casa que era bem pequeno-burguesa, ele se preocupava bastante com decoração. Tem um acidente que ele sofre um pouco antes de descobrir essa doença, que ele está tentando consertar alguma coisa, acho que é um lustre, né? Então essas coisas tinham um valor muito grande. Decoração, lustres, convites para jantares, né? Tanto eles e a família ia, como também eles gostavam de receber em casa. E a questão toda das aparências, né? Era muito importante. Justamente a questão da aparência que vai acabar com ele. Porque aí, quando ele se dá conta que realmente ninguém descobre o que ele tem e que ele está, de fato, morrendo, ele começa a rever toda a vida dele e entender que foi uma vida completamente idiota. Foi uma vida, ele diz que foi uma vida de mentiras. Uma vida de mentiras porque ele nunca amou aquela mulher, ele não deu valor realmente às coisas que ele queria ter tido mais contato com a natureza. E aí ele vai fazer amizade justamente com o homem que vai limpar as fezes dele, que vai cuidar dele, entendeu? Assim, até os últimos minutos de vida, que é um empregado africano. Por que ele faz amizade com esse homem? Por que ele começa a ter um apreço tão grande por ele? Justamente porque era o único que não mentia, que não vivia nas aparências. Ele dizia, ao contrário da mulher, ao contrário dos filhos, não, tudo vai passar, isso é só uma doença que você vai se recuperar, você vai ficar tudo bem, chega de mentiras. Então ele olhou ao redor e falou, chega de mentiras, eu não quero mais ver nenhum de vocês. Isso tem muito a ver com o próprio Tolstói, né, que também pregava muito isso. Ele era
ele tinha um cristianismo muito forte, muito parecido com o cristianismo primitivo, e que buscava essa questão da verdade, né, na obra dele e na vida também. Ele na vida real também deixa tudo e vai viver no meio do mato, né? Ele era conde, ele abandona título, ele abandona dinheiro, ele sai vendendo tudo para doar aos pobres e ele vai viver de plantar e colher, né? Viver na terra, em contato com a terra e levar uma vida muito, muito simples. Ele fazia os próprios sapatos, um homem riquíssimo, mas ele não conseguia conceber a vida dele cheia de riquezas e tanta gente passando fome, e ele percebeu que ele precisava de muito pouco para viver. É essa a questão, né? Também a questão de que a gente precisa do lustre, a gente precisa do carro, não sei das quantas, de não sei quantos cavalos, a gente precisa da marcha automática, do não sei o quê. E aí você começa a precisar, você acha que precisa, mas na prática você percebe que nada disso tem nenhum valor quando você está à beira da morte. O que tem valor? Estar ao lado de alguém que é leal a você, por exemplo, no caso dele, e que diz a ele a verdade. Em momento nenhum ele engana o Ivan Illich. Em nenhum momento o empregado africano nega que Ivan Illich vai morrer. Ele diz, é isso mesmo, e todos nós vamos passar por isso. Então ele sente que esse homem é a única pessoa da casa que trata ele com dignidade. Porque dignidade está diretamente relacionada a dizer a verdade, a não tratar o outro como idiota. Quando já se sabe, todos já sabiam que ele iria de fato morrer. Então, memento mori, né, que em latim quer dizer lembre-se que você vai morrer. Tem uma série maravilhosa que usa muito, muito essa frase, que é uma série de terror chamada Penny Dreadful. Assistam. Então, essa consciência da morte pode mudar a sua vida. Ter essa consciência. Lembrar todos os dias. Esse pode ser o meu último dia. Mas olha, isso não quer dizer você viver depressivo, sabe? É só ter consciência que a vida é muito breve. E que tem coisas que você pode fazer. E tem coisas que você está fazendo que você pode não consertar. Não conseguir resolver. Ou coisas que você está adiando que vão ficar adiadas se você se for. Então, o que de fato é importante? No meu caso, talvez por já ter sofrido de depressão ou essas coisas assim, houve uma época em que eu abria a porta e toda vez que eu abria a porta para sair de casa eu pensava, eu posso não voltar hoje. Eu posso nunca mais abrir essa porta de novo. Mas isso não me causava angústia, é interessante, isso me fazia ver que aquele momento era importante. Cada momento é importante. O que eu vou fazer no dia de hoje é importante. Tem uma outra obra maravilhosa que explica que é a morte que dá sentido à vida. Eu amo essa obra. É um conto do Jorge Luiz Borges, que é o meu escritor favorito. Tá? Se chama Cidade dos Imortais. E conta a história de um homem que ouviu falar de uma cidade em que você podia beber a água desse lugar e você se tornaria imortal. Então ele passa anos e anos, ele pega os escravos dele e sai em busca dessa cidade. Depois de muito tempo, muita luta, ele consegue chegar. E quando ele chega, ele vê pessoas destroçadas. Ele vê pessoas arrasadas, jogadas no chão, entediadas, arrasadas, deprimidas. E ele não entende, mas as pessoas são imortais, cara. E aí
nesse momento, ele toma a dose da imortalidade. Ele bebe dessa água. E o que acontece é que ele também começa a ficar prostrado. Ele também começa a ficar deprimido. Por quê? Porque a morte dá sentido à vida. O fato de que as coisas têm um fim, elas têm um início, meio e fim. Um dia eu vou acabar. Isso faz com que você se mova, com que você faça coisas, realize, entendeu? Porque se nunca vai acabar, qual o sentido? Que legado eu vou deixar? Não há legado, eu vou estar sempre aqui, nunca vai ter fim. Não importa o que eu faça. Não faz sentido. Então, ser imortal, querer que a morte não exista, na verdade é ridículo, porque a morte é o que faz com que a vida valha a pena. É isso que Borges quer dizer com a Cidade dos Imortais. E na parte final do conto, esse conto é incrível, a parte final do conto é quando ele finalmente sai, deixa a cidade e entra em outra busca. Dessa vez é a busca para o antídoto. Ele quer encontrar o antídoto para deixar de ser imortal. Ele quer encontrar a morte. Enfim, ou como diria Osho, vida e morte são as duas faces da mesma moeda. O tempo todo você está nascendo e morrendo, isso também é uma questão interessante. A gente pensa que é uma coisa assim, né? Eu vivo, até que um dia aparece uma escuridão terrível, o fim e tal, e acabou. E na verdade estamos nascendo e morrendo o tempo inteiro. Quando você dorme, você morre. Quando você acorda, você vive. Então, isso está acontecendo o tempo inteiro. Células do seu corpo, bactérias, não sei o que, o tempo todo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo. Né? A gente produz pequenos cânceres, aí depois eles não... Isso acontece o tempo todo, você está o tempo inteiro nascendo e morrendo. Então, por que tanto medo desse fim? Se esse fim está o tempo inteiro... Os budistas falam muito sobre isso. Por que esse medo todo do fim, se esse fim está o tempo todo acontecendo? É parte da vida, a morte. É parte durante todo o processo. Né? Então é isso. Questione o que vale de fato a pena na vida. O que você vai deixar como legado, se de fato isso é importante para você. E eu acho que ter essa consciência pode fazer as coisas mudarem realmente. Um beijo.